Bom, Game of Thrones tá aí, última temporada, e eu tenho uma teoria pra como vai acabar essa história toda, e essa teoria é baseada em história. Bom, é sabido que Game of Thrones é baseado no mundo feudal, apesar de ser fantasioso, tem todas as relações ali determinantes do mundo feudal, né? Tem servidão dos nobres com os servos, mas também é regido ali pelas relações de suzerania e vassalagem. E isso a gente percebe de maneira muito clara na série, principalmente de maneira um pouco mais detalhada com relação à casa Stark, né? Então a casa Stark seria os suzeranos e os seus vassalos seriam outros nobres, mas nobres menores, como por exemplo os Ambers, os Karstarks, os Reeds, os Bolton, né? E é por isso que o casamento vermelho é tão impactante, porque a gente não espera que os vassalos, né, aqueles nobres que tinham jurado lealdade a eles, traíssem eles. Justamente porque apesar de existir uma monarquia nesse mundo feudal fantasioso, o que mais importa ali naquela relação é a relação de suzerania e vassalagem, ou seja, os Bolton, eles devem lealdade primeiro aos Starks, né, do que aos Lannisters, por exemplo, né, ou os Baratheon, etc., que são outras casas nobres, e assim sucessivamente. A gente vai ver mais pra frente que os Tyrell tem lá os seus subordinados, seus vassalos, que são os Tarly, por exemplo, e a traição dos Tarly com os Lannisters também vai surpreender bastante. Justamente por causa disso, porque os Tarly deviam primeiro lealdade aos Tyrell e não à monarquia. Da mesma maneira que essas casas principais, né, os Martell, os Starks, os Tyrell, os Lannisters, enfim, deviam obediência, né, deviam lealdade, ou seja, eles eram por sua vez suzeranos dessas casas menores, mas vassalos da casa que estava no trono de ferro, que na época era os Baratheons. Mas esse mundo medieval é um mundo feudal em decadência, né? Ou seja, já em transformação. A gente já percebe que essas relações estão se afrouxando e a gente percebe também a presença de relações comerciais, de bancos, né? Como o Banco de Essos. E a gente já percebe como isso, aparecendo na série aí, faz um paralelo com o período já final da Idade Média, da crise do feudalismo. Isso é importante. Tem uma sugestão muito boa do canal Nerdwriter, que ele fala sobre os dragões da Daenerys e como eles podem ser uma rima visual para os canhões, para a pólvora, né? E como a introdução da pólvora na história muda toda a relação feudal na Europa. Só para citar um exemplo, em Constantinopla, né, fica 1000 anos sem ser invadida, ela vai ser finalmente destruída em 1453 pelos turco-otomanos, que justamente chegam com canhões. Então toda aquele warfare feudal, né, de toda aquela guerra, aquela estratégia de guerra feudal, ela se torna obsoleta, ela deixa de ter validade, porque agora não adianta mais você se esconder no seu castelo, né? E enfim, esperar o sítio passar, esperar a chegada do inverno, ou o pessoal lá fora ficar esperando o pessoal dentro do castelo morrer de fome. Então agora é preciso uma outra estratégia, e isso muda a dinâmica do mundo feudal em crise. Agora é preciso ir até o campo de batalha, né? É preciso organizar um exército. Para organizar um exército é preciso cada vez mais capacidade de pagar salários, né? Pagar um exército permanente, pagar salários, e para fazer isso é preciso ter cada vez mais impostos. E aí não é mais interessante que você tenha essa relação de suzerania e vassalagem, pelo contrário, é importante que você consiga fazer uma centralização, né? Então, historicamente, o que vai acabar acontecendo é isso: o suzerano mais importante vai acabar centralizando as funções que antes eram delegadas aos vassalos, e ele vai acabar sendo coroado um monarca, um rei, né? É um processo que a gente chama aí de centralização do poder, e que vai dar origem às monarquias nacionais e aos estados nacionais modernos na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então isso pode estar acontecendo também em Game of Thrones. É a minha teoria particular para o fim da série. Já passado 2 episódios, mas eu publiquei essa minha teoria em 2017 ainda.
Então eu vou só repetir o que estava escrito lá em 2017, mesmo já tendo assistido os 2 primeiros episódios da temporada final agora em 2019, que é a seguinte: eu acredito que também na série, e acho que o autor, o J.R.R. Martin, vai seguir essa rima visual que ele fez e se inspirou na Guerra das Rosas. Tem um vídeo do Nerdologia muito legal falando sobre Game of Thrones e Guerra das Rosas na Inglaterra, que vou deixar linkado aqui, que é bem interessante vocês darem uma olhada, mas eu acho que ele vai seguir com essa rima, porque a Guerra das Rosas na Inglaterra termina justamente com o casamento das duas casas rivais, da casa dos Yorks e dos Lancasters, que, a meu ver, é muito parecido com os Lannisters, né? Então eu acho que tem tudo para acabar Game of Thrones com o fim do mundo feudal em Game of Thrones e o início de um Estado-nação moderno, ou seja, sem esses diferentes reinos feudais, mas com um reino centralizado e sem um rei consorte, né, uma rainha consorte, mas sim 2 monarcas. Na Inglaterra, a união dessas casas dá início à dinastia Tudor, e também dá pra comparar ali, e aí eu acho que isso talvez seja até mais próprio do Game of Thrones, a Reconquista Espanhola, né, ou seja, a expulsão dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, que eu acho que tem aí alguma coisa a ver, por exemplo, com os White Walkers, né? Eu acho que talvez também tenha isso, ou seja, a expulsão de um povo invasor ali, identificado como um mal, etc. E na expulsão dos árabes muçulmanos, o casamento das duas casas, das duas principais famílias, e dando origem à Espanha. Ou seja, o casamento entre a Isabel I de Castela e o Fernando II de Aragão é que vai dar origem, né, ao reino da Espanha, já como uma nação unificada, uma nação moderna, um Estado nacional moderno. E também o aparecimento do absolutismo. Então acho que talvez, a minha hipótese é essa, que o desfecho, a minha teoria, né, que talvez dure só até o próximo episódio, mas enfim, até agora a minha teoria, comparado com essas rimas históricas aí, é de que o fim de Game of Thrones vai ser com o casamento de Jon Snow e de Daenerys Targaryen, que vão unificar as casas Stark e Targaryen e vão unificar o reino e criar um Estado-nação moderno. Ou pode acontecer absolutamente nada disso e dar tudo errado, mas tentando olhar a série nessa perspectiva histórica e percebendo como o autor dos livros que deu origem à série se baseou bastante nesses processos históricos, eu acho que pode ser um caminho bastante interessante aí. Tá? Então essa é a minha teoria. Eu acho que ela não vai dar certo, mas é um caminho interessante, pelo menos é um caminho histórico. Então dá pra discutir história e ao mesmo tempo ver Game of Thrones, beleza?